Fala galera, beleza? Professor Jonathan com vocês em mais um vídeo. E vamos falar de concreto armado? Vamos falar desse material que a gente sempre está aqui trazendo para vocês no canal. Tem um monte de vídeo falando sobre isso também. Mas a gente precisa sempre ressaltar, né, o que é o concreto armado para nós, qual que é essa importância que eles têm. Toda vez que a gente fala de concreto armado, automaticamente, para o engenheiro, a gente fala de resistência, né? E de resistência à compressão. Porque ele é um material, né? A sua mistura, o seu compósito, ele é feito para resistir compressão. É isso. Os pilares, as sapatas, né? Então a estrutura é para isso. Só que quando eu estou fazendo uma edificação, uma ponte, um viaduto, qualquer estrutura de concreto, ele não está sujeito apenas à compressão. Ele está sujeito também a outros esforços. A tração, a flexão, o posicionamento. Então ele tem aí outros esforços que requerem que o concreto trabalhe. Por isso a ação do aço. Por isso que a gente vai introduzir o aço, então, principalmente para trabalhar na flexão. Mas hoje eu queria trazer para vocês aqui, pessoal, dois pontos de discussões extremamente importantes. Qual é a diferença entre resistência e resiliência? Para nós da engenharia é extremamente importante eu entender essa diferença. O que é resistir e o que é a resiliência do concreto, tá? Quando eu falo de resistência, é óbvio que eu estou falando de capacidade de carga. O quanto ele suporta antes de romper. Tá? Então, resistir é isso pra gente, antes de ele entrar no colapso. E quem faz essa medida para nós? Quem mede a resistência é o MPa, megapascal. Eu faço a medição, né, megapascal. E eu chamo isso de FCK. Né? Quando eu pego lá o FCK, ou seja, é a característica, é a capacidade de resistência característica daquele concreto. FCK, 20 MPa, FCK, 30 MPa, é o quanto ele vai resistir. Então, toda vez que você falar qual que é a resistência de algo, é a capacidade que esse material tem, ou seja, a sua propriedade, de aguentar uma carga sem romper, sem colapsar. Então, resistência nos leva a isso. E a resiliência? O que é um material resiliente, por exemplo? E o porquê que isso é importante para nós, pessoal? Vamos lá. Resiliência, pessoal, nada mais é que a capacidade que esse material tem, ou que esse concreto tem, de suportar os esforços, os seus impactos, ou seja, ter uma deformação ali e voltar ao normal. Ele é resiliente. Ele suporta a pancada, suporta o impacto, ele suporta tudo isso e ele vai e volta, né? Então isso é a resiliência do concreto. Jonathan, por que isso é importante? Porque eu vou trazer para vocês aqui exemplos de peças diferentes de trabalho. Uma coisa é uma ponte, uma coisa é uma estrada, uma coisa é um viaduto, uma coisa é um prédio, uma laje, um pilar, uma viga. Cada elemento que eu estou projetando, ele vai ter aí uma característica, né, para agir. E a resiliência é fundamental para nós neste momento, né, nessa nossa estrutura também, beleza? Vamos imaginar então, lá no Japão, um prédio, né, que está sobre terremoto, né, abalo sísmico, que ele tem essa situação aqui de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso é uma resiliência. Esse movimento de vai e volta, que a fundação, que a cabeça da estaca acaba sofrendo, pessoal, ele é uma deformação que ocorre e faz o concreto voltar. Isso é um tipo de resiliência. Então, é uma estrutura pensada para atender aquela situação de fato. E só fazendo um adendo para vocês, o CA, o concreto autodensável, nasce lá. Tá? Nasce em Tóquio, em 1983, 82, ali, década de 80, basicamente, para compor aí esse material resiliente. Mas aí tem vídeo do CA, vai lá, assiste lá e busca mais informação, beleza? Só para a gente entender da importância dessa resiliência desse concreto. Para facilitar o nosso entendimento, pensa numa ponte. Isso, uma grande vigona, que tem a condição de passar veículos, carros, moto, em cima constantemente. Ele precisa ser resistente. Isso é resistência. Mas se eu tenho que, por exemplo, de fazer um edifício extremamente alto e às vezes esbelto, numa condição de muito vento, né, carga de vento, que essa estrutura minha balance, quem vai em edifício extremamente alto e tem piscina, por exemplo, lá em cima, sente, e eu preciso que meu prédio balance, eu preciso calcular essa movimentação, ele precisa ser um prédio resiliente. Então, a gente está vendo que uma ponte tem uma situação, um prédio tem outra. A nossa função como engenheiro é equilibrar os esforços. Então eu preciso ter uma estrutura resiliente e resistente. Mas pode ocorrer, tá bom? Pode ocorrer tranquilamente você ter uma estrutura totalmente resistente, mas não resiliente. Olha aqui, que loucura, né? Quanto mais rigidão for o meu concreto, é óbvio que ele vai ter uma deformação
difícil de você controlar. Dependendo também do formato da estrutura que você está fazendo, a sua viga em T, viga I, viga retangular. Esses formatos geométricos também vão nos levar a uma melhoria ou vão nos prejudicar então a nossa resiliência. O que vai afetar então? Assim, quais são os fatores que podem afetar, né, a nossa resiliência? O tipo de concreto, o tipo da estrutura, o tipo de aço que vai ser utilizado e o formato da armadura também pode influenciar. Lógico, pessoal, a forma de execução, a gente sempre fala, né? Não adianta eu ter um bom cálculo, um bom projeto, se depois eu fizer aquela lambança na hora que eu for executar. Tá? Então esses fatores aí podem e vão sim, né, influenciar na sua resiliência. Concretos, por exemplo, que tem características mais densas, ele tem uma resiliência mais baixa, entretanto uma maior resistência à compressão. Concreto com mais brita. Concreto que ele traz muita característica do autodensável, o uso de mais fino, ele possibilita estruturas mais resilientes. Né? Então, você precisa entender aí como engenheiro estrutural, o que você vai projetar e quais cargas ali vão predominar para você fazer o seu equilíbrio de cargas. Quer ver um exemplo bem legal? É o uso de fibras. Quando eu uso fibra no concreto, eu vou possibilitar uma maior resiliência. Ou seja, ele vai poder deformar mais porque as fibras adicionadas no concreto, aí, de preferência as fibras de polipropileno, por exemplo, vão fazer pontes de tensão, segurando ali aquela microfissura que pode abrir, transformando então um concreto mais flexível. Lógico, estou exagerando aqui, né, gente? Mas ele tem essa deformação de ir e voltar, mais resiliência. Então a gente precisa se atentar então a esses pontos aí das nossas estruturas. Resistência pensou em suportar a carga, resiliência pensou em deformar e voltar à sua origem, pessoal. Isso é fundamental, beleza? E aí, gostaram do vídeo? Curtiram? Gosta desse tipo de assunto? Você é engenheiro estrutural, lembrou disso? Quer dar dica, quer falar de uma outra resistência, de uma outra tensão, vamos falar de flambagem? Comenta aqui no canal, comenta aqui no meu vídeo, curte, compartilha e faça com que esse vídeo possa chegar cada vez mais e mais engenheiros, principalmente a galera que está formando aí, está começando a trilhar o seu caminho dentro da engenharia civil, beleza? Eu sou o professor Jonas, espero vocês no próximo vídeo. Valeu!